a tecnologia e principalmente as redes sociais mudaram muito rapidamente a lógica de relacionamentos hoje em dia. E as mulheres, obviamente, se adaptaram a essa lógica muito mais rápido. Já os homens não. Os homens ainda estão com aquela lógica indulgente, medieval, né, completamente antiquada, de que os recursos, né, a provisão e a proteção são o que imperam para, entre aspas, conquistar uma mulher. E é por isso que eles não conseguem enxergar a brutalidade, né, da lógica de relacionamentos hoje em dia. E daí eles criam aquela autoilusão, né, aquele coping limitante, como eu digo a vocês, de não, é só você procurar a mulher certa, não, é só você oferecer a ela boas experiências que ela vai te amar incondicionalmente e tudo mais. Então é muito mais fácil criar uma ilusão autoprotetiva da sua própria construção, né, do seu próprio ego, do que lidar com a desconstrução de tudo aquilo que você aprendeu desde a infância. E a verdade é que assim, a própria mídia, ela não quer que os homens se atentem quanto a isso, tá? Porque, como eu já expliquei a vocês, os homens eles são os literais provedores e protetores da sociedade. Né? São eles os maiores pagadores de impostos, os maiores ambiciosos, os maiores empresários, empreendedores. São eles que substancialmente criam riqueza no nosso sistema. E, é claro, todo o mundo sabe disso, tá? Consciente ou inconscientemente, todo mundo sabe que os homens são os reais pagadores. É por isso que todo mundo só cobra consequência e responsabilidade dos homens. Porque são eles os únicos capazes de pagar, entendeu? Então é óbvio que todo o establishment, né, toda a mainstream, ela nunca vai deixar que os homens saibam a verdade a respeito da própria condição. Foi até o que eu expliquei no último vídeo sobre as mentiras a respeito do sexo, né? É muito importante que o sistema mantenha os homens em uma auto-ignorância, tá? Uma ignorância emocional a respeito de si mesmos, para que eles não saibam realmente como se validar e como a mente deles funciona, como o próprio desenvolvimento emocional deles funciona. Assim, criando uma lacuna, né, de ignorância, ali, um véu de dúvida para que o sistema possa preencher com qualquer baboseira que transforme eles em escravos. Então, o próprio Rich Wafers mostra o termo lá chamado na gringa de simping, né? Que é o que nós viemos a conhecer como mangina, né? Que também é um termo americano. Mas ele mostrou que ao pesquisar simping no Google, os primeiros links a respeito vão ser assim de artigos dizendo que essa é uma nova gíria, né? Que tenta envergonhar garotos e homens que são gentis em relação às mulheres, ou que agora estão usando esse termo para fazer com que os homens sejam desagradáveis com as mulheres, né, envergonhando-os, ou que qualquer gentileza, cavalheirismo ou nobreza que você faça em relação a uma mulher faz você, né, vulgarmente ser chamado de um mangina, no caso simp, né, como chamam lá na gringa. E daí, é claro, um pobre inocente, principalmente se for jovem, né, ou pelo menos tiver uma mentalidade subdesenvolvida, vamos pôr assim, né, que é conhecidamente o Blue Pill, que nunca ouviu esse termo e vai lá pesquisar no Google, por exemplo, ele obviamente vai dar de cara com esses primeiros links, porque é a primeira exposição que ele vai ter, né? E ele não vai seguir muito a fundo, ele não vai se aprofundar e ele vai ficar ali no topo de funil mesmo, né? E daí quando ele vê esses artigos, né, essas definições para o termo simp, ou no caso mangina aqui do nosso Brasil, ou o gado, por exemplo, né, nós gostamos muito do termo gado. Aí a mídia vai simplesmente dizer que é só um termo utilizado para envergonhar aqueles homens que são gentis com as mulheres. E é claro que o Blue Pill, ele quer ser gentil com as mulheres, então ele vai pensar, ora, então eu devo ter orgulho de ser gado, porque o gado, segundo os outros homens, né, que esses outros homens obviamente vão ter assim uma peste de misóginos, machistas, ou seja lá o que for. Então esse Blue Pill médio vai pensar assim, ora, se esses homens estão chamando de mangina ou de gado um rapaz que é gentil com as mulheres, então eu devo me orgulhar desse termo, né? Eu devo me orgulhar desse apelido. E o próprio Rich Wafers diz, cara, você pode apostar dinheiro que isso vai acontecer, tá? Então a mídia ela sabe muito bem que as pessoas não se aprofundam muito nos termos, elas ficam ali só na parte superior e sabem muito bem controlar essa preguiça das pessoas de procurarem conteúdo mais aprofundado. E ele mostra até substancialmente um exemplo que dá para aplicar aqui até no nosso Bostil, né? Que é o fato de que, por exemplo, criadores de conteúdo, né, canais lá da gringa, mais chegados na Blue Pill, eles são os mais famosos, né? Que é justamente aquela coisa que eu falei para vocês, né, de conteúdo topo de funil, né, o vício masculino na opinião feminina. Então, até aqui no Brasil, você vai ver
que os canais mais famosos a respeito de relacionamento são aqueles mais focados no complementarismo e igualitarianismo, né? Isso, é claro, no mundo também vai ser assim, tá? Mas no Brasil é ainda mais forte por causa das raízes católicas que a gente tem. É aquela coisa de dizer que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, que os dois se completam e têm valores iguais dentro do relacionamento. E toda aquela coisa romântica, muito por conta das raízes marianistas do nosso catolicismo, né, da nossa história católica. E aí tu desce mais no funil, tu vai encontrar aqueles canais de PUAs, né? Caras assim que inventam uma estratégia completamente artificial, assim, de táticas enlatadas mesmo, de você copiar literalmente textos e colar na rede social, né, ou no privado de alguma garota que você está afim e que ela simplesmente vai cair de joelhos por você. E se ela não cair, não tem problema, você tenta de novo com outra e com outra, né? Essas táticas completamente vergonha alheia de ficar se aproximando de mulheres na rua e assim acabar se tornando um predador sexual aos olhos delas, né? E aí, mais abaixo no funil, você vai ter a galera da Red Pill, pelo menos da Red Pill dos relacionamentos. O que é que os caras vão dizer? Vão vir com essa coisa de homem de alto valor, né? De que você tem que aumentar o seu VSM e acabar, sei lá, às vezes até esquecendo mulher um pouco para passar talvez anos assim dentro do teu quarto, ganhando dinheiro com marketing digital ou simplesmente se abstendo de vida social por tempo suficiente até que você consiga aumentar a sua renda e finalmente possa render esses frutos às mulheres. Ao menos eles admitem que o trabalho é monstruoso, tá? O trabalho realmente é muito grande e os resultados não são garantidos. Mas que ao menos no meio do caminho você vai estar se desenvolvendo, né? O problema é que a maior parte dos homens não faz isso com o propósito de se validar. Eles fazem isso com o propósito de conseguir bucha. E como os resultados não são garantidos, muito pelo contrário, estão cada vez mais escassos, né, cada vez mais difíceis de conseguir, o que acontece é que esses homens caem assim numa espiral de depressão porque ficam frustrados, cara. Simplesmente não veem resultados para o teu trabalho. Aí a galera da Black Pill, segundo pelo menos o Witch Waffles, né, vai mostrar assim que a lógica dos relacionamentos mudou completamente e que agora a aparência ela importa muito mais no ambiente de sedução, né? E tipo, lide com isso, quer você goste, quer não, a aparência agora importa muito mais. E assim, o pessoal da Black Pill, ele não tem muito essa perspectiva de desistência, entendeu? Eles têm mais uma perspectiva do tipo, beleza, o jogo é assim, ninguém nega, tá? Essa é a observação realista que a gente faz a respeito da lógica de relacionamentos e do comportamento feminino na sociedade. E o seguinte, você tem que fazer o melhor a respeito disso. Então, segundo o próprio Witch Waffles, a noção é o seguinte, ou você mete essa de Lux Maxing, entendeu? E assim, melhora as tuas chances de ser selecionado por uma mulher. E mesmo assim, sabendo que muitos shads vão passar na sua frente simplesmente porque eles receberam uma mão melhor no jogo de cartas da vida, né? Eles começaram melhor do que vocês, simples assim. Então, o que você demora muito tempo para conseguir desenvolver, eles já têm de nascença.